Aconteceu em Adams, no Tennessee, em uma fazenda no condado de Robertson, que fica a 40 minutos de Nashville, por volta do século XIX, entre 1814 e 1821. O espírito de uma bruxa se manifestou pela primeira vez em torno da família Bell. É dito que a própria bruxa uma vez forneceu a sua origem, dizendo ser um espírito que foi feliz e ficou infeliz porque foi perturbado, que seu corpo está enterrado em uma fazenda próxima, seus ossos foram desenterrados e espalhados, e um dos dentes foi deixado pela casa dos Bells. Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa o like, se inscreve e vamos para a história. Bom, esse caso foi tema de muitos livros, filmes e documentários, nos quais vários descendentes da família Bell fazem atribuições acerca dos fatos. É dito que John Bell era filho de William Bell e Anne Jones. Ele nasceu em 1750 no condado de Halifax, Carolina do Norte. John Bell, o qual será a nossa figura central dessa história, e a sua esposa, Lucy Bell, compraram uma fazenda no condado de Robertson, Tennessee. Começaram a aumentar a família, tiveram no total 9 filhos, cresceram financeiramente e passaram também a ser influência na vizinhança. Dos filhos de John e Lucy Bell, o primeiro, chamado Benjamin, morreu quando criança. Zadok se tornou um advogado de sucesso e se mudou para o Mississippi, onde também morreu relativamente jovem. Os filhos que sobreviveram e testemunharam o que aconteceu na fazenda foram Esther, Jess, John Bell Jr., Drury, Richard, Joel Egbert e Elizabeth, que nós chamaremos aqui de Betsy. É dito que a primeira aparição foi vista por John Bell, o pai da família, no ano de 1817. Ele viu a forma de um animal muito estranho no campo de milho da propriedade, que desapareceu bem em frente a seus olhos, quando ele atirou em sua direção. Mais tarde, ele explicou à sua família que a figura se parecia com a de um cachorro, só que com a cabeça de um coelho. Drury e Betsy também começaram a ver criaturas estranhas perto da propriedade, e as aparições eram acompanhadas por sons estranhos ao redor da casa. Alguns sons que a família ouvia dentro da casa eram batidas não explicadas na porta e nas janelas, o som de asas batendo contra o teto e o som de ratos roendo as colunas da cama. Além disso, eles relataram conseguir ouvir um som perturbador de alguém sofrendo asfixia e estrangulamento. Podia ser ouvido também correntes arrastando e objetos pesados batendo no chão, ou até mesmo sons de cães de briga como se eles estivessem acorrentados, tornando o barulho ensurdecedor. Nunca encontraram a fonte dos barulhos ouvidos. Nenhum dano à mobília da casa foi descoberto, o que explicaria o som dos ratos. Durante as manifestações, a família não falou nada sobre os eventos com qualquer vizinho. Segundo John Bell, se contassem, os vizinhos os chamariam de loucos. Apenas depois de um ano, John Bell contou a alguns vizinhos o que vinha acontecendo em sua propriedade, e o caso da família passou a ser conhecido ao redor. Tão conhecido que o ex-presidente Andrew Jackson ouviu sobre e quis visitar a família em 1819. Quando Andrew Jackson e os homens que estavam com ele começaram a chegar próximo à fazenda dos Bell, o espírito da bruxa começou a impedir os cavalos de andarem. Um dos homens começou a gritar e se contorcer. Quando finalmente tudo acabou, eles não se atreveram a seguir adiante, pelo contrário, viraram as costas e foram embora. O espírito da bruxa chegou a abusar fisicamente dos membros da família, puxando seus cabelos, golpeando, beliscando ou puxando os lençóis de suas camas no meio da noite. Alguns sofriam mais que os outros. John Bell, o pai, por exemplo, parecia ser o mais odiado pela bruxa. Ele chegava a ouvir uma voz que dizia a ele que tinha a intenção de matá-lo. Além disso, ele sofreu frequentes ataques de socos e tapas em seu rosto, muitas vezes tão fortes que ele ficava sem fôlego por alguns longos segundos. A bruxa também não gostava dos escravos da fazenda e os atormentava implacavelmente, agredindo eles e pregando peças para os impedir de entrar na casa. Já alguns membros da família eram deixados ilesos pela bruxa, como no caso de Lucy Bell, a esposa de John, e John Bell Jr.
Inclusive, Lucy foi venerada pelo espírito que cuidava dela e até cantava para acalmar quando ela estava doente ou assustada. Um amigo da família, chamado William Potter, afirmou que a bruxa chegou a subir na cama com ele. Ele, por sua vez, tentou jogar a coberta por cima dela e prendê-la para jogá-la ao fogo, mas explicou depois que o peso era como se tivessem 3 dela e o cheiro era insuportável, fazendo assim com que ele falhasse miseravelmente em seu plano. Houve outro momento em que um famoso mágico de Simpson, Kentucky, foi até a fazenda para exorcizar a bruxa e saiu ridicularizado, porque correu para longe da fazenda aterrorizado. Betsy era como seu pai, a mais odiada pela bruxa. Teve medo de se casar com seu namoradinho de infância, Joshua Gardner, porque a bruxa parecia odiar a união dos dois. Teve que dormir na casa de vizinhos por várias noites para se acalmar e conseguir ter uma noite de paz. É dito que uma noite a bruxa seguiu até a casa de um amigo da família, chamado Frank Miles, onde a Betsy iria dormir. Frank era conhecido por ser um homem destemido e valente. Nesse dia, em algum momento, ele se virou para Betsy e disse para ela se sentar ao lado dele, que enquanto ele estivesse lá, nada iria incomodá-la. Ao passo que a bruxa começou a dar tapas e puxões de cabelos em Betsy, antes de se virar contra o homem, o derrubando no chão. Betsy continuou a suportar o abuso do espírito. Terminou cancelando o noivado com Gardner em 1820. Depois ela acabou sendo cortejada e casou-se com seu antigo professor Richard Powell. A bruxa deu uma trégua a ela por volta desse período, e ela deixou a cidade com o marido, mudando-se para o Mississippi. Um dos objetivos da bruxa parece ter sido a morte do pai da família, John Bell, que foi o mais bombardeado com ameaças e tormentos físicos. O espírito da bruxa o odiava e o motivo desse ódio dela por ele sempre foi um mistério. O sofrimento acabou afetando a psique dele, que acabou ficando doente. Em uma ocasião, quando foram pegar um dos frascos dos remédios dele no armário, onde era para ter 3, encontraram apenas um, no qual os comprimidos estavam submersos em um líquido escuro desconhecido. Enquanto tentavam entender o que estava acontecendo, ouviram a bruxa rir, se regozijando, e em seguida dizendo com uma voz embargada, quase sussurrando, que John Bell nunca mais levantaria da cama, dando a entender que ela tivesse feito John Bell engolir os comprimidos dos outros frascos, todos de uma vez. O frasco que sobrou foi jogado ao fogo. John Bell morreu em 20 de dezembro de 1820, com 70 anos. O médico da família disse que a causa da morte foi envenenamento. No funeral, a canção cantada pela família foi interrompida por uma voz macabra cantando canções obscenas sobre bebidas. Após a morte de John Bell, as perturbações contra a família caiu drasticamente. O espírito ainda estava ativo durante o inverno e a primavera de 1821. Fez uma pequena visita à família depois de 7 anos, mas foi parando as atividades até que cessou. Muitos acreditam que a bruxa voltou uma terceira vez em 1935 e acabou se instalando na propriedade, mais especificamente em uma caverna localizada na fazenda. Existe um momento da história que fala sobre uma mulher chamada Kate Betts, a esposa de Frederick Betts, uma vizinha que tinha negócios com John Bell, e que depois de uma discórdia, acabaram-se os negócios e também a amizade entre os dois. Eles passaram então a disputar terras e ela levantou um processo contra ele. É dito que ela era considerada uma mulher estranha por muitos na vizinhança, por conta do seu uso impróprio das palavras. Também tinha modos considerados incomuns, e isso levou o povo a pensar que ela estava praticando magia negra ou outras formas de ocultismo. Apesar dela não ser uma mulher pobre, ela era frequentemente ridicularizada pela vizinhança. Especulou-se então que ela teria por vingança criado a bruxa ou aberto algum portal para o acesso dela à fazenda, ou simplesmente jogou uma maldição mortal contra John Bell e sua família. Outro relato envolvendo Kate Betts diz que, na verdade, assim que John Bell e sua esposa se casaram e se mudaram para a fazenda, antes mesmo do casal ter filhos, eles conheceram os vizinhos Frederick e Kate Betts. E logo, John e Kate se aproximaram e se tornaram amantes.
A mulher chegou a engravidar dele, e para apagar os rastros e a sua esposa Lucy não descobrir a infidelidade, ele planejou assassinar a amante, que antes de morrer amaldiçoou o primeiro filho do casal, dizendo que o filho morreria de uma morte prematura e misteriosa. E foi de fato o que aconteceu com Benjamin, o primeiro filho do casal. Ao longo dos anos, muitos pesquisadores passaram a acreditar que a bruxa era na verdade um poltergeist e que a casa havia sido construída sobre um cemitério indígena. A caverna, que é chamada hoje de Bellwitch Cave, na propriedade da fazenda, se tornou um ponto turístico para visitantes que esperam vivenciar um pouco da assombração. A caverna pode ser vista hoje praticamente inalterada, exatamente da mesma forma como a família Bell costumava vê-la em 1817. Em 2008, ela foi adicionada ao Registro Histórico Nacional. Durante todo o período de perturbações do espírito contra a família, nada aconteceu na caverna. Hoje existem apenas algumas especulações de que muitos dos visitantes sentem a dificuldade de, por exemplo, tirar fotos ao redor do local, além de sentir uma presença negativa, mas não chegam a ver nada. No livro História Autenticada da Bruxa Bell, também conhecido como Livro Vermelho, de 1961, tem a imagem de uma carta do ex-representante estadual do Tennessee, James Allen Bell, filho de Richard William Bell e neto de John Bell. Na carta, explica que Richard, em algum momento, se encontrou com seu irmão mais novo, John Bell Jr. Os dois concordaram que nenhum material que eles haviam coletado da casa deveria ser divulgado até que o último membro direto da família morresse. O último membro direto da família foi Joel Egbert Bell, que morreu por volta de 1890, aos 76 anos. James Allen Bell disse que o pai, Richard, passou a ele os manuscritos e as notas da família pouco antes de sua morte, em 1857. As suas contribuições acerca dos acontecimentos na fazenda podem ser encontradas no capítulo 8 do livro. Agora, 134 anos depois que o último membro direto da família morreu, tanto a origem da bruxa quanto o tormento sofrido pela família continua sendo discutido. A fazenda é visitada frequentemente por curiosos ou estudiosos do assunto. De onde você acha que o espírito da bruxa surgiu? E por que odiava tanto a Betsy e ao pai da família? Será que tem alguma coisa a ver com o suposto dente que ela perdeu dentro da fazenda? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos na próxima.